E esse texto é um dos textos mais sublimes da Bíblia. Ele mostra e demonstra a exatidão do amor de Deus. É um capítulo que eu posso até falar que é o cume da Bíblia, que é o maior destaque da Bíblia, é Isaías 53. Se nós pudéssemos fazer uma junção de Isaías 53 com Romanos capítulo 8, nós entenderíamos o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Glória a Deus. É por isso, queridos, que algumas pessoas pensam que eu sou calvinista. Alguns já me perguntaram: pastor, o senhor é calvinista? E eu sempre falo que eu não sou um calvinista. E também não sou defensor de Jacob e Armínio. Mas eu prego a palavra de Deus, porque só ela tem o poder de restaurar e de salvar as nossas vidas. Amém. Isaías 53. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm orado por mim e pela minha família. Sempre eu vejo o pastor Adalto orando pela minha família, a pastora Lourdes orando pela minha família. Eu sou muito grato por isso, irmãos. Amém. Isso demonstra que nós estamos ligados no mesmo amor. Amém. Posso ler? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos alegrasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todo o tempo ao Senhor agradou moê-lo.
fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto penoso, trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi ele contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso é que é amor. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós observamos esse texto, se nós não tivermos conhecimento de Isaías 53, nós iremos ficar irados ou entristecidos, porque nós estamos vendo aqui algo que só uma pessoa poderia fazer pela humanidade, e essa pessoa é Jesus Cristo. Essa pessoa é o Filho de Deus. Essa pessoa é o próprio Deus. Agora, para entendermos o que aconteceu, eu quero que você observe ponto a ponto, começando do primeiro versículo. Vocês já brincaram de tirar aquelas figurinhas do álbum? Vocês acho que a maioria aqui já tiveram álbum em casa, né? Vocês já puxaram aquela figura do álbum aos pouquinhos? Você vê que ali está grudado, está colado, né? Quando você olha para esse texto, é como se você estivesse vendo a história de Deus saindo da Bíblia e se transformando em uma pessoa. Glória. A pessoa da graça de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O que esse cenário mostra para nós? Esse cenário mostra que depois dos pregos, depois dele ter derramado quase todo o seu sangue, ali no Calvário, já crucificado, e aquela cruz, irmão, era uma cruz maior do que o corpo. Então quem ficava crucificado tinha que ficar com os braços e os pés ficavam encolhidos, grudados num só, e o prego ele transpassava os dois pés, e os braços ficavam esticados de uma forma que antes deles esticarem já começava a dar cãibra, porque o tamanho, o comprimento da cruz e a largura não era compatível com o corpo de quem era crucificado, que era para o crucificado, quem estava sendo crucificado, a pessoa que cometeu tal delito, antes de morrer, ela sofresse muitas dores. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então, quando ele está sendo crucificado, aqueles pregos nas suas mãos, que os romanos, quando começam a bater, o barulho vai lá na alma daqueles que o adoravam. E aqueles pregos, quando passam pelas mãos dele e cravam naquela madeira, ele ainda está no chão. E quando ele vai subindo
os romanos vão puxando com a corda, e eles vão subindo, e quando ele vai subindo já crucificado, é aonde esse texto está explicando aqui, que agora ele vai subindo como raiz de uma terra seca. Isso está simbolizando a subida dele do chão para o alto. Ele vai subindo sem esplendor nenhum, todo machucado, todo desfigurado, açoitado, moído. E aquela plateia que estava ali no Calvário, alguns estavam olhando com dó, porque não sabiam o projeto da salvação. Alguns discípulos estavam ali junto com Maria Madalena, Maria mãe de Jesus. Eles não tinham, mesmo Jesus falando que ali iria acontecer essas coisas, mas eles não tinham entendimento, ainda os olhos deles não tinham sido abertos. E tinha outra plateia que gritava: se ele é o Filho de Deus, por que ele não desce dessa cruz? Ele não curou tantas pessoas, por que ele não cura a si mesmo? Por que ele não desce da cruz, já que ele tem tanto poder? Por que ele não desce desse madeiro? E aqui tem a explicação por que ele não desce. Porque quando ele estava sendo pregado, quando ele vinha subindo do solo ao alto, como uma raiz de uma terra seca, ele estava demonstrando o amor pela humanidade. Aleluia. Ele não podia sair da cruz. Ele tinha poder para sair da cruz. Porque na noite que ele foi preso no Getsemane, e os discípulos partiram para cima dos soldados da guarda de Caifás, ele falou: Pedro, baixa essa espada, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvar. Aleluia. Então sabe por que ele subiu como a raiz de uma terra seca e não saiu daquela cruz? Ele foi cravado naquela cruz, mas ele fez isso por minha causa e por sua causa. Aleluia. Ele fez isso para que eu e você não fôssemos para o inferno. Ele fez isso para que eu e você tivéssemos a liberdade. Ele fez isso para que eu e você servíssemos uns aos outros. Ele fez isso para demonstrar que eu tenho que te amar, eu tenho que te suportar. O segredo de conviver dentro de uma igreja é eu ter que te amar mesmo quando você erra. Porque ele subiu como a raiz de uma terra seca. Foi por minha causa e por sua causa. Glória a Deus. Quando as pessoas leem esse texto, elas não têm a dimensão do que é esse texto. E ele foi subindo, e ele foi olhando para a humanidade. Ele foi subindo, e ele foi observando as pessoas que ele curou. Ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, e ele foi observando as pessoas que gritavam e batiam no peito e falavam: olha, que o sangue desse justo recaia sobre os meus filhos. Para você ver o quanto que nós não sabemos o que fala. Sabe, irmão, sabe por que você já é perdoado? É porque Jesus te ama. Aleluia. Às vezes nós não sabemos o que fala. Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos pelos cotovelos. Às vezes nós falamos palavras pesadas de impropério. Às vezes nós xingamos os nossos parentes. Às vezes nós falamos contra o próprio Deus. E ele fez isso porque ele sabia que nós iríamos cometer muitos pecados. E quando ele fez isso, ele selou. Quando ele fez isso, ele jogou por terra tudo aquilo que trazia condenação para mim e para você. Glória a Deus. É por isso que é maravilhoso quando podemos participar de um ato da ceia.
não tinha aparência nem formosura. Lógico que ele não tinha. Lógico, ele ficou desfigurado. Tem um livro de Flávio Josefo, eu não me recordo, mas parece que é Guerras Hebraicas, que ele fala que os espinhos da Galileia, quando perfuraram o crânio do Senhor Jesus, aqueles espinhos continham venenos, e a face dele ficou igual de um bicho, inchada, porque aqueles venenos perfuraram o crânio dele. Para você ter ideia de como foi difícil a crucificação. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha que coisa maravilhosa, só para nós termos a ideia do que acontece. O plano de Deus é tão maravilhoso e insondável, que isso foi profetizado há muitos anos antes de acontecer o fato. E diz o autor ao livro de Apocalipse, como nós pregamos na quarta-feira, que o Cordeiro de Deus, ele foi oferecido como sacrifício antes da humanidade ser criada. Então Deus, ele já sabia que iríamos errar. Deus, ele já sabia que nós iríamos fracassar. Deus já sabia que lá no Éden, Adão e Eva ia transgredir as suas leis. Deus, ele já sabia que nós não suportaríamos o sofrimento da cruz. Lógico que um corte no nosso dedo já é um escândalo. Irmão, experimenta ser abandonado, experimenta ser humilhado. Tem pessoas que ela tem feridas na alma, porque foram desprezadas pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Aqui está falando que ele foi desprezado por todos. As pessoas olhavam para ele e não faziam caso nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas julgavam ele. Mas ele foi moído e transpassado pelas nossas transgressões. Glória a Deus. Aleluia. Ele mesmo vai falar desse fato. Abre para mim, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, só o versículo 14. Ele traz uma outra versão da sua crucificação, falando para Nicodemos. Só o versículo 14 de João 3. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Eterna. Era necessário, filhos. Jesus não foi para a cruz pela obra do acaso. Jesus não foi para a cruz porque ele gostava de sofrer.
Muito pelo contrário. Ele sai do trono de glória. Ele foi para a cruz com um projeto de salvação para a humanidade. Aquele sacrifício que ele teve na sexta-feira, começando, para vocês terem ideia, o sofrimento dele começou, não foi na sexta, pastor. O sofrimento dele começou na oração do Getsêmani. Diz a palavra que ele está chorando, ele está orando no Getsêmani. E ali ele se encontra só. E a agonia era tanta que ele começou a orar e do seu rosto começou a cair o seu suor misturado com sangue. Diz os especialistas que essa palavra é hematidose. É quando o pavor é tão intenso que as suas veias, elas dilatam. E isso aconteceu com Jesus porque ele, como homem, ele sabia o que estava para se aproximar dele. E ele não estava chorando ou ele estava orando intensamente por causa, pastora, do sofrimento da cruz. Ele já sabia que ia passar por aquilo. Ele não estava orando intensamente e derramando gotas de sangue porque ele ia ser esbofeteado e cuspido no rosto. Nada disso. Ele estava suando gota de sangue, sabe por quê? Porque o cálice da ira de Deus ia sobrecair sobre o corpo dele. Toda a ira de Deus, toda a ira e poder de Deus ia recair sobre Jesus. E todo o pecado que você cometeu, que Adão cometeu lá no Éden, que você ainda irá cometer, eu quero trazer uma novidade para você nessa noite. Eu quero falar que todo o pecado que nós iremos cometer, todo erro, já foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário. Ele sabe que nós somos volúveis. Ele sabe que nós erramos até em pensamento. Até em pensamento nós olhamos para uma pessoa, já subjuga. Até em pensamento, até nisso, você já é perdoado. Glória. Voltamos para Isaías. Aleluia. Entendemos aqui, queridos, que do versículo 1 ao versículo 3, aqui há um desprezo, aqui há um abatimento moral e físico. Ele foi desprezado, ele foi abatido moralmente e ele foi desprezado. Irmãos, foi levantada uma pesquisa que a dor de um pai, de uma mãe, é mais forte quando são abandonados do que a dor da morte. E ultimamente, sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo vítimas do abandono. Filhos que enriquecem, que são tratados pelos seus pais, os pais colocam no colo, tratam dele. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Esses mesmos filhos estão colocando seus pais em casa de repouso. E muitos nem vão mais visitar. Se nós que somos humanos não gostamos de ser desprezados, imagina a posição do Filho de Deus agora. Ele está agredido, foi espancado, moído e desprezado. É pouco isso aí, queridos? Mas por que ele fez isso? Versículo 4. Eita, irmão, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. E é verdade. Certamente, por que ele foi desprezado e suportou todo o castigo da cruz?
Certamente Ele tomou sobre si as nossas, as minhas e as suas enfermidades. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. Duas coisas. Todas as nossas enfermidades, sendo ela física, espiritual e moral. Tudo isso Ele levou sobre si. Glória a Deus. E Ele levou também sobre si os nossos pecados. Então tem pessoas que elas se sentem fracas, abatidas, e elas não aceitam isso, elas não aceitam, irmãos, que Deus já levou sobre si, através de Jesus Cristo, todos os nossos pecados. Amém. Quando Deus olha hoje para você, Ele olha para você através do sangue da propiciação. Ele olha para você através de Cristo. E se Ele olha para você através de Cristo, eu quero te falar nessa noite que Ele olha para você e vê uma pessoa justificada. Glória a Deus, aleluia. Você é justificado. Glória. E sabe o que acontece? Eu não aceito quando eu vejo grandes pregações de grandes pregadores alegando que nós somos pecadores, irmãos. Nós podemos até ter a essência do pecado na nossa carne, mas nós não somos pecadores. Glória a Deus. Eu quero apenas dar um exemplo aqui para você. O pecador é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Ela tem prazer em pecar. Essa pessoa, ela é considerada pecador. Mas se você for justificado por Cristo, e se o Espírito Santo habita dentro de você, você pode até errar. Você pode até muitas vezes dar uma pisada, mas isso não te faz um pecador. Porque senão eu teria que rasgar esse capítulo. Eu teria que pegar Isaías 53 e rasgá-lo. Porque se está falando que Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, é porque todos os nossos pecados foram lançados por terra, querido. Aleluia. Não existe, você não é um pecador. Glória a Deus. Aí todas as vezes que eu falo que você é um pecador, eu estou tirando os méritos da cruz, eu estou tirando os méritos de Cristo, e eu estou colocando de novo em você o pecado. Irmão, você não é pecador, a não ser que Glória você não a Deus. teve uma vida transformada. Porque aqueles que têm um encontro com Cristo, eles são transformados. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou errado ou a Bíblia, o texto está certo, está correto? O texto está certo. O texto está certinho. Glória ao Senhor. E as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Irmão, só para lembrar para vocês, você sabe o que é essa palavra iniquidade? Você sabe o que é isso? Existem vários tipos de pecado. A iniquidade é o pior pecado. A iniquidade, eu vou explicar o que é para vocês nessa noite. É o pecado formatado na mente. É aquele pecado que você fala, olha, é o pecado onde você maquina. Isso é chamado iniquidade. É a formação do pecado ainda na mente. Até isso ele levou sobre si. Glória a Deus. Agora, por que o crente não faz isso? Porque lembra que a mente do crente, ela passou a ser a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, se um cristão que foi liberto do pecado, um cristão que foi liberto da transgressão, da iniquidade, ele não vai, com certeza, maquinar
um mal para o seu próximo. Muito pelo contrário, o desejo dele é estender as mãos. Aleluia. Então o pecado da iniquidade é o pior pecado. É o pecado que fizeram com Jesus. Lembra que muitos se reuniram e falaram: esse homem tem que morrer. E eles nem sabiam, mas dentro de uma reunião que houve, um deles, um dos fariseus, falou: olha, é necessário que um morra por todos. Eles não sabiam o que estava falando, mas aquela palavra era uma profecia, porque era necessário que Jesus morresse, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então você é um pecador, é isso, irmão? Não. É isso? Porque se você se considerar um pecador, então isso quer dizer que você não foi selado e que a cruz de Cristo não foi suficiente para você. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Se coloca de pé, filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Obrigado por teu sofrimento. Mostra a ressurreição. Louvado seja teu nome. Aleluia. Os judeus, ele tem até hoje a Torá, o Pentateuco e os profetas. A graça, ela fez muito mais que a lei. A graça, ela sobrepõe a lei. Porque o que Isaías fala é como se toda a escritura agora ela tivesse saindo de cena e tivesse encarnado na humanidade. Agora não é só a letra, agora não são mais formalidades nem rito, mas agora é a própria graça personificada. Aleluia. E essa graça vem, habita no nosso meio, nascido de mulher. Aos 30 anos, ele exerce o ministério sacerdotal, porque era cumprimento da lei. Todo judeu só poderia exercer o ministério com 30 anos. Passa 3 anos no nosso meio curando, libertando, salvando. E quando se cumpre a promessa da visitação de Deus, ele se entrega na cruz. Com uma grande diferença, é que ele também é Deus. Aleluia. E diz a palavra que ele se derramou por nós. Aleluia. Só ele tem e tinha o poder de dar a vida e resgatá-la em favor de nós. Aleluia. Só ele tinha esse poder e tem de dar a sua própria vida Aleluia. em favor de mim e de você. Aleluia. E o mais rico desse texto, no versículo 11, está o cumprimento de todo o capítulo. Ele verá o fruto penoso, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, isso é lindo demais, filhos, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou. O texto aqui está falando que ele deu a sua vida, ninguém o matou. Não foi Caifás, não foi Pôncio Pilatos, não foi Anás, não foi os soldados da guarda do templo, não foi os romanos. Ele se doou. E só pode se doar quem ama.
Aleluia. Só pode entregar a vida quem realmente ama. E Ele fez isso, Ele se derramou para que eu e você fôssemos resgatados pelo seu poder. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quando você vê uma prostituta, quando você vê um morador de rua, quando você vê, irmão, uma pessoa, irmão, não julgue essa pessoa, filhos. Não julgue. Aqui está falando que a morte dele foi para toda a humanidade. Foi para todos, foi para mim, foi para você. Muitos ainda virão. Muitos congregarão aqui conosco, outros congregarão noutra denominação. Glória. Mas o amor dele foi por muitos, a qual eu e você fazemos parte. Aleluia. Então, o que é que eu destaco nesta mensagem, pastora? E todos que estão aqui nessa noite? Justificação e perdão dos nossos pecados. Se Ele perdoou, você não pode se julgar. Eu não sei o que você cometeu lá no passado, eu não sei o que você fez, mas não se julgue por isso. Não fique se matando por isso. Sabe por quê? Ele teve o poder de jogar tudo isso fora. Não existe mais pecado em você. Glória a Deus. Não existe mais condenação. E nem existe mais culpa. Amém. Feche os teus olhos. Meu Senhor e eterno Deus, foi o Senhor que subiu como raiz de uma terra seca. O Senhor foi levantado, meu Deus, do chão para o alto, com os cravos nas mãos, com os pés apregados. A humanidade não entendia por qual motivo. Muitos ficaram com ódio no coração, outros ficaram com pena, mas eles não tinham ideia da glória que seria revelada. Porque, meu Deus, no domingo, logo pela manhã, o Senhor deixou aquele túmulo. Diz a tua palavra que a pedra do sepulcro, ela caiu de uma forma inexplicável. E o Senhor sai daquele túmulo com a vitória nas mãos. E derrotando e subjugando o inferno. E nos dando a promessa da vitória. A promessa de uma vida eterna. Junto com a morte, nós fomos sepultados. Mas junto com a ressurreição, nós também ressuscitamos contigo. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, porque o túmulo está vazio. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque a cruz Aleluia. continua vazia. Glória a Deus. Porque o Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos junto contigo. Aleluia. Adore esse Deus Glória a Deus. maravilhoso. Glórias a Deus. Queridos, podeis assentar. Quero estar chamando os pastores.